também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças e paz. Deus abençoe os amados irmãos nesta tarde e noite, de domingo, que possamos estar cada vez mais com os nossos corações abertos e dizendo o quão grande é o nosso Deus, que sobre todo o nome é o dele. No sermão do Natal, nós trabalhamos em cima disso, e ele é digno de louvor. Que Deus continue abençoando cada um dos seus servos. Queridos, hoje nós vamos estar continuando a série de sermões que eu venho trabalhando à luz do Espírito Santo de Deus, sobre a Igreja Multiplicadora. Nós já vimos 3 princípios, nós vimos e já trabalhamos 3 princípios, que foi a oração, a evangelização discipuladora e a plantação de igrejas. Porém, alguns irmãos ainda podem estar pensando, ou talvez ainda não se familiarizaram com esta terminologia, essa nomenclatura chamada de Igreja Multiplicadora. E aí eu vou passar mais uma vez para os irmãos o que é a Igreja Multiplicadora. A Igreja Multiplicadora nada mais é do que nós voltarmos aos princípios do cristianismo. É voltarmos ao princípio da igreja primitiva. É estudarmos lá o livro de Atos, do capítulo 1, até o final daquele livro, e nós vamos ver como a igreja ela se portava. E estava conversando com a irmã Célia, e a irmã Célia falou que está lendo o livro de Atos mais uma vez, e começou a ver alguns detalhes que por vezes na leitura que a gente faz no cotidiano a gente não conseguia ver, e a gente consegue perceber ao ler o livro de Atos o quão distante nós estamos da igreja primitiva, o quão longe nós estamos do que de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou para nós. E eu louvo a Deus pela vida de homens iluminados pelo Espírito Santo, que trouxeram, que resgataram, que reavivaram essa chama, esse desejo, essa vontade de voltarmos aos princípios. Porque se caminharmos da forma que estamos caminhando, a tendência é que a igreja brasileira, daqui a 50, 100 anos, ela venha a estar com templos gigantescos, mas dentro deles apenas 2, 3 ou 4 remanescentes. Isso é uma realidade já das igrejas do continente americano, da América do Norte. Isso já é uma realidade das igrejas na Europa. Isso é uma realidade grande. Por quê? Porque quando a igreja nasceu, ela nasce ali no Oriente Médio, no Egito, ali naquela região da Mesopotâmia, e aí ela começa a se expandir, começa-se a enviar missionários para a Europa, e aí Roma começa a ser um berço do cristianismo, e começa-se de Roma, da Europa, enviar pessoas para que sejam evangelizados ali a América do Norte. E é interessante que dali da América do Norte começa-se a evangelizar e enviar pessoas, e o evangelho chega até aqui, a América do Sul. Só que tem um problema grandíssimo em todo esse sistema. É que por vezes lá na região onde nasceu o cristianismo, ali na Ásia, uma região da África, foi enviado muitas pessoas, muitos missionários para a Europa, e esqueceram da Ásia, esqueceram do Oriente Médio. E hoje o que é que domina no Oriente Médio?
É o cristianismo ou é o islamismo? Hã? É o islamismo. E aí a gente chega na Europa, e a Europa começa a enviar missionários, a Europa começa a fazer grandes missões, e aí nós começamos a estar mais próximos da América do Norte. E hoje, se nós chegarmos na Europa, ela tem uma teologia liberal, grandiosa, onde pode tudo, onde as tradições bíblicas, elas não são mais seguidas. Por quê? Porque esquecemos de cuidar, às vezes, dos nossos. É interessante porque agora nós estamos no Brasil e vamos fazer missão. E missão a gente faz aonde? Aonde? Vai enviar missionário, a gente envia para onde? Para onde? Para a África. E às vezes nós esquecemos as Áfricas que temos aqui. Chega um jovem na igreja: eita, eu quero fazer missão. É, meu irmão, e aí, você quer fazer missão aonde? Ah, eu quero ir para Burkina Faso. Ah, eu quero ir para a África. Quero ir para a Coreia do Norte. Eu quero ir para a Indonésia. Eu digo: é, meu irmão, vamos ali numa Coreia do Norte, chamado Cracolândia, ali em Paulista. Você vai começar a fazer missão lá. Você vai começar a ser bênção lá. Vamos ali em outro lugar, ali onde a irmã Cessa está agora, no interior, chamado Afogado da Engazeira. E o cara fica afogado lá, não é de água, não é de sede, que não tem água. Um sertão de Serra Talhada. Por quê? Porque nós esquecemos o que a igreja viveu em Atos dos Apóstolos. Nós esquecemos o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: que vocês vão ficar aqui e vocês vão ser as minhas testemunhas. Mas vocês vão primeiro testemunhar aqui onde vocês estão. Vocês vão orar pelas pessoas que aqui estão. Vocês vão evangelizar e discipular as pessoas que aqui estão. Vocês vão plantar igrejas nas regiões circunvizinhas. Você vai formar líderes com aquelas pessoas que aqui estão. E depois, você vai para a Judeia. Depois, você vai para Samaria. E depois, você vai para os confins da terra. Então, é importante nós resgatarmos a visão da igreja, a visão de Cristo, a visão que está mais fora do que dentro. Então, a igreja multiplicadora, ela tem um termo, uma terminologia, que é a visão de multiplicação intencional, baseados em 5 princípios. E aí é interessante porque geralmente quando nós vamos ver métodos de crescimento de igreja, métodos de disso, métodos de aquilo, nós vemos 5 princípios que estão baseados no homem. Estão baseados em algo que o homem planejou, que ele organizou, que ele estudou, e aí ele vai implantar naquele momento. É por isso que hoje uma das profissões que mais ganha dinheiro hoje é a coach, ou os digitais influencer. Porque as pessoas pegam um pacote pronto, dá um polimento naquilo ali, fica um negócio bem bonitinho, e aí diz: faça. Só que os princípios aqui, meus irmãos, não são princípios meus, não são princípios da Convenção Batista Brasileira, são princípios bíblicos. Nós começamos com oração. Oração tem na Bíblia? Tem na Bíblia, sim ou não? Abra a boca, meu irmão. Muito bem, Mateus, é exatamente isso. Você abre a boca, e Mateus olhou assim: ah, tá vendo? Você é obediente, viu? Continue assim. O segundo ponto da igreja multiplicadora: evangelização discipuladora. Tem evangelização na Bíblia? Sim ou não? Nós pegamos ali Jesus Cristo evangelizando 12,
Depois de 12, 120, 120, 3.000 e assim sucessivamente. Terceiro ponto, plantação de igrejas. Tem plantação de igreja na Bíblia, meus irmãos? Tem ou não? Um dos grandes plantadores de igreja foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não perdia uma oportunidade. É interessante que depois de um naufrágio, Paulo preso, estava indo para a cidade de Roma, preso, e aí o barco afunda, ele sai lá nadando, chega numa ilha chamada Ilha de Malta. Quando as pessoas veem aquele homem chegando, quando ele bota o pé na ilha, ele vai se sentar, uma cobra morde ele, dá uma picada, e aí as pessoas dizem, esse daí vai morrer mesmo, viu? Esse aí tinha que morrer, ele não morreu no naufrágio, ele vai morrer do veneno agora. E Paulo não morreu, e as pessoas quiseram idolatrar a Paulo. Paulo disse, não idolatra a mim não. Começou a falar de Jesus, 3 meses passou-se lá, e através dessa viagem missionária de Paulo forçada, lá em Malta se estabeleceu uma igreja. Paulo, ele não perdia a oportunidade. O quarto ponto da igreja multiplicadora é a formação de líderes. Na Bíblia nós vemos líderes serem formados, sim ou não? Nós vemos muitos líderes serem formados. Nós vemos o profeta Elias formando o profeta Eliseu. Nós vemos ali Paulo formando, Barnabé formando Paulo, Paulo formando Timóteo, Tito, Apolo, e Timóteo formando mais pessoas. E o quinto ponto é a compaixão e graça. Tem compaixão e graça aqui na Bíblia, meus irmãos? Tem muito, né? Jesus não perdia um momento. É interessante que antes dele ser entregue aos seus algozes, Jesus ceiou com seus discípulos. Jesus comeu, partiu o pão, se divertiu naquele momento. E o texto lá em Mateus diz que logo após ter ceado, subiram para o monte, louvando a Deus. Então os 5 princípios que estamos trabalhando não são princípios meus, são princípios bíblicos. E aí nós vimos o princípio da oração, o princípio da evangelização discipuladora, plantação de igrejas, e agora nós chegamos na formação de líderes. Queridos, estamos aqui e começamos uma oração intensa, e o Espírito Santo começou a agir na oração, e várias pessoas se enganjaram cada vez mais com a oração, e foi crescendo esse sentimento, e essa vontade de orar foi se aflorando, e nós começamos a direcionar as orações para aquelas pessoas que estão nos nossos cartãozinhos de oração. Você tem orado pelo seu cartãozinho de oração, meu irmão? Seu alvo, se esqueça dele não, viu? Se esqueça dele não, que você fez um compromisso, não comigo, mas com Deus, de orar por 6 pessoas daquele cartãozinho. Direcione seu foco para eles. E aí você começa a orar pelas pessoas, e Deus começa a abrir as brechas para você falar com elas, para você evangelizar elas, para você discipular elas. E aí imagine aqui que todo mundo está fazendo isso. Se cada um pegou aí um cartãozinho, tem 6 pessoas para chegar. E aí quando essas 6 pessoas de cada um chegar aqui, isso aqui entope, não entope? Sim ou não? Com certeza. Só que aí a gente vai ter um grande problema. Porque essas pessoas que estão vindo, elas estão vindo para ser lideradas. Quantos líderes nós temos? Muitas vezes nós chamamos as pessoas para vir para a igreja, para que o pastor lidere elas. Muitas vezes nós evangelizamos alguém, mas que para o pastor cuidar dela. E aí nós chegamos num grande problema. Eu só sou um. Por mais que eu tenha peso para me dividir em 2, eu acho que
talvez o peso de Jennifer é até 3, né? Talvez até 3. Mas eu não consigo dar conta, meus irmãos. Eu não consigo lidar com toda essa situação. E nós vamos trabalhar um texto que vai evidenciar muito bem essa questão. Eu dou sempre o exemplo da visitação. Se eu começar a visitar aqui, vou contar por cima aqui, 6, 10, 17, 20, 23, 26, 29, 30 pessoas aqui. Se eu começar a visitar um por dia, eu vou na casa da irmã Maria hoje, e eu só vou na casa da irmã Maria agora, depois de 30 dias. Aí se tiver alguma bronca lá na casa da irmã Maria no meio desses 30 dias, como é que fica? Ela não tem visita. Mas quando nós entendemos que cada um de nós somos um líder em potencial, nós vamos entender que o processo de liderança não cabe só a mim. O processo de guiar pessoas para onde o Senhor Jesus quer que elas estejam, não é só para mim, é para cada um que está aqui. Porque a mesma palavra que eu recebi na Bíblia, os amados também receberam. Ah, mas eu não tenho chamado para a liderança. Claro que tem. Todos aqui têm. Todos aqui são líderes. Todos aqui exercem um papel de liderança. Seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, seja em qualquer lugar, alguém aqui exerce papel de liderança. Então não tem essa de, eu não sei liderar. Lidera. Tem mulheres aqui que gerem uma família perfeitamente. Tornam o dia que tem ali, em média, 24 horas, com 48. Fazem tanta coisa que a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, como é que esse povo consegue fazer tanto em tão pouco tempo? Tem homens aqui que lideram majestosamente as suas funções administrativas dentro do seu trabalho, dentro do seu lar. Filhos que gerem os seus estudos. Tudo isso é liderança. Cabe a nós achar aonde nos enquadramos nesse processo de liderança. E aí, nós vamos começar hoje falando sobre um texto que está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 27. Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 27. Nós vamos ver aqui uma pessoa que ouviu um conselho de um homem sábio e começou a multiplicar a sua liderança. Porque às vezes, líderes, nós até temos, mas falta uma palavrinha depois desse nome, líderes. Sabe qual é? Multiplicadores. Líderes multiplicadores. Porque se eu sou um líder e não sou um líder multiplicador, eu vou ficar na minha função, exercendo ali, talvez até eu morrer, fazendo ela. E ainda reclamando, mas rapaz, não aparece ninguém. Oxe, estou aqui o tempo todinho, a igreja crescendo, um bocado de membro, e não chega outro pastor para me ajudar, não tem um seminarista para dar uma força. E é onde vem a pergunta, você já orou? Você já evangelizou? Você já discipulou? Porque o irmão Arandi está ali, e eu digo sempre a ele, já está orando pelo seu sucessor? Já está olhando as pessoas e vendo
quem o Espírito Santo pode guiar para aquela missão. Tiago está ali na sonoplastia, ele tem que estar orando, porque senão ele vai criar raiz ali. Tem que estar discipulando. Os músicos, eu cito o exemplo do nosso irmão Jurandir. Se o irmão Jurandir não tivesse multiplicado, hoje ele estava aqui com a irmã Célia tocando. Tocava a bola para ela tocava a bola para ele, e aí ia um tocando a bola para o outro, e tal, era. E ali, quando Jesus chamasse os dois para a glória, acabou-se. Eu ia chupar cana e assoviar aqui. Mas não, discipularam, lideraram. A irmã Célia aí, o diácono Marcos fala muito, que ele canta, porque foi muito trabalho com a irmã Célia aí no coral. E os meninos tocam, porque Jurandir aí puxou sempre as orelhinhas deles e chamava para estar perto. Paulo que o diga, né, Paulo? Paulo de rapaz, Jurandir me chamava tanto, ficava tanto no meu pé e tal, e graças a Deus eu estou aqui. Então, isso é uma liderança multiplicadora. E aí, eu sempre digo a eles, né, e aí eu vou usar o exemplo deles, que isso não pode parar aí. O guitarrista, ele já tem que estar aqui olhando e dizer, meu Deus do céu, essa guitarra está ficando pesada. Vou orar aqui para Jesus mandar alguém para tocar essa guitarra aqui comigo, que eu quero sentar ali um pouquinho para ouvir da palavra de Deus. Eu quero ver se eu consigo trabalhar em outro campo missionário aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer outra coisa. Então nós precisamos, além de ser líderes, líderes multiplicadores. Senão nós vamos passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na mesma função. E reclamando, rapaz, não tem ninguém para ficar na tesouraria da igreja. Não ora. Não olha para as pessoas que estão ali e pede que o Espírito Santo guie para aparecer alguém para cuidar da tesouraria da igreja. Mas o Morandi está orando, tá, meu irmão? Eu creio nisso. Eu disse isso a algumas pessoas e algumas pessoas até disseram, não diga isso não, está com a cebola já. Eu digo, mas eu já oro para a pessoa que vai me suceder. Por quê? Porque isso aqui não é meu não. Isso aqui não é meu não. O reino não é meu, meu irmão. O reino, ele tem que se expandir, ele tem que crescer. Ele tem que ter pessoas para que essa engrenagem, ela se movimente. Eu quero aqui que tenha 10 músicos, 10 tesoureiros, 10 pastores, 10 de tudo. Essa é a quarta, ou melhor, o quarto ponto da igreja multiplicadora. Formação de líderes multiplicadores. Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 27. Acompanhe comigo na leitura. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao 27. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar ao povo. E o povo estava de pé diante de Moisés, de manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, Jetro, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse-lhe: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei.
e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, 100, 50 e 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Feche seus olhos, curve sua cabeça, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui a te agradecer, Pai. Agradecer por todas as maravilhas que o Senhor fez, faz e ainda fará no meio do teu povo, Pai. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, aqueles que vimos e principalmente, Pai, aqueles ao qual não vimos. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. Consola os corações daquelas famílias que choram hoje por um ente querido que partiu, Pai. Que o teu nome seja engrandecido em todos os corações que aqui estão, assim também como aqueles que acompanham através desse equipamento de mídia e ainda outros que irão acompanhar, Pai. Que os nossos corações estejam humildes, abertos e quebrantados para tudo aquilo que o Senhor, e não eu, irá falar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, vamos lá. O que é que estava acontecendo aqui nessa situação? Moisés, ele estava muito sobrecarregado por conta de todas as atribuições que Moisés tinha ali para com o povo de Israel. Moisés era aquele que levava de Deus para o povo, que trazia de Deus para o povo e que ainda julgava o povo perante Deus. Moisés, ele exercia a função de profeta, a função de sacerdote e ainda a função de juiz. E dentre milhares de pessoas. É interessante que o texto fala que o povo se assentou, ele se assentou e o povo ficou em pé de manhã até de tarde. Será que tinha pouca gente para Moisés julgar? E aí, quando ele acabava de fazer aquilo, ele estava exausto. Ele estava com uma dificuldade grande. Se nós vermos uma passagem anterior, nós vamos ver a batalha que o povo de Israel teve, onde o povo ganhava a batalha quando Moisés estava com os braços levantados. E aí, toda vez que Moisés baixava os braços, o que é que acontecia? Israel começava a perder, começava a vir ali a definhar na batalha. E aí Moisés teve que ter a ajuda de Arão e de Ur para estar segurando ali os seus braços. Meus amados, a formação de líderes, ela é muito importante no meio do povo de Deus.
Porque existe algo que o sogro de Moisés aqui, o Jetro, ele falou que é interessante. Ele disse: se continuar do mesmo jeito, tu e esse povo desfalecerá. E se nós pararmos para olhar, quantas e quantas igrejas nós não vemos espalhadas aí pela nossa região, pelo Brasil, onde a formação de liderança ela não está sendo exercida, a oração, a evangelização discipuladora, e as igrejas elas têm fechado. Eu li um livro, o irmão Humberto me emprestou, chamado A Igreja Desviada. Esse não foi Humberto não, esse foi Isabelle que me emprestou. A irmã Isabelle me emprestou esse livro, A Igreja Desviada, um livro muito bom. E tem um trecho lá do livro que é interessante, que o autor diz que uma igreja, ela perdeu seus membros, ela fechou, e depois de uns 10 anos, essa igreja sumiu. Como assim sumiu? Como assim sumiu? E eu fui lendo e o cara me enrolando ali no texto, e eu querendo ler, e eu querendo saber como foi que essa igreja sumiu. A igreja sumiu, e ela não foi demolida, não. Ele disse que com o passar do tempo, as pessoas ali, as que estavam ao redor daquela igreja, começaram a depená-la. Um chegava lá e tirava um tijolinho, o outro chegava lá e tirava uma telha, outro chegava lá e pegava um pedaço da grama, e outro chegava lá e puxava, e ia se acabando, acabou-se. Imagine aí um bocado de formiga pegando ali uma folhinha, deixando soltar a luzinha. E o que me intrigou foi o porquê de, ao invés de levar tudo que está aqui, não se restaurou aquela igreja. E aí o autor, mais na frente, ele diz que aquela igreja, no local que ela estava inserida, ela não tinha relevância alguma. Se ela fechasse as portas e sumisse, ninguém dava falta dela. Isso é interessante, meus irmãos. Isso é interessante porque nós podemos parar e pensar, dizer, se essa porta dessa igreja se fechar hoje, será que ela vai ter alguma relevância? Será que alguém quando passar vai dizer, rapaz, tinha alguma coisa aqui? Eu não lembro bem o que era não, mas eu escutava uma zoada aí de vez em quando. Eu não sei o que era não, era alguma coisa. Então, é interessante porque se nós não tivermos esse estalo, esse virar da chave nas nossas mentes, irá acontecer o que Jetro falou para Moisés: tu vai padecer, e o povo que está contigo. Dando continuidade, nós vamos ver no versículo 20, o primeiro conselho que Jetro dá àquele povo. No versículo 20, o primeiro conselho que Jetro diz a Moisés é o seguinte: ensine a eles os decretos e a instrução de Deus, mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. Versículo 20 do texto de Êxodo, capítulo 18. Vejam só o que Jetro diz ao seu genro Moisés. Ele diz que o que Moisés primeiramente deve fazer é ensinar ao povo aquilo que Deus deseja que eles façam, e que ele mesmo pratique, mostre, seja exemplo. Isso é interessante porque tem um ponto da igreja multiplicadora que se assemelha muito a isso, é a evangelização discipuladora. É quando eu miro em alguém e começo a evangelizar essa pessoa, começo a ficar próximo dessa pessoa, começo a conversar com essa pessoa, começo a orar com essa pessoa, começo a ensinar essa pessoa começa a me ver, essa pessoa começa a ver as minhas práticas, essa pessoa começa a ver o meu exemplo, e através disso ela vai seguindo aquilo que de bom
ela vê em mim. É interessante que quando nós falamos que os princípios eles são bíblicos, de fato assim o são. Nós vemos aqui um homem já idoso, que se Moisés aqui ele já estava bem avançado de idade, o sogro dele já estava mais ainda. E ele parando para falar com aquela pessoa, que talvez quando ele dissesse assim, olha, o que tu está fazendo está errado isso. Talvez Moisés olhasse assim e dizer, oxe, eu perguntei alguma coisa a tu por acaso? E Kiko, o que eu tenho a ver com isso? Mas a palavra está nos dizendo que o que nós estamos fazendo está errado. O nosso andar desta mesma forma está errado. Se continuarmos da mesma forma, daqui a 20 anos, nós vamos ter as mesmas pessoas aqui. Tem uns que vão para a glória e outros vão continuar. Queridos, peguem esse conselho, não meu, mas o Espírito Santo de Deus. Vira a chave que está na sua cabeça. Vira a chave que está dentro de você. Porque o que nós estamos fazendo, da forma que estamos fazendo, adorando a Deus 2 horas por semana, 8 horas por mês, não é bom. Não é bom. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Estou lendo a Bíblia, estou mostrando o texto, estou explicando o texto. O que nós estamos fazendo está a anos-luz de distância da igreja primitiva, mas ainda não estamos percebendo. Ainda não conseguimos vislumbrar isso. E quando eu falo ainda não entenda só a Igreja Batista Jardim das Oliveiras, entenda o contexto de igreja a nível de Brasil e talvez até a nível mundial. Porque às vezes a gente acha que isso é uma realidade aqui, nossa. Mas não é. Se você chegar numa igreja que tem muitos membros, muita gente, quando você vai olhar, os líderes são poucos. E às vezes estão ali há 20 anos, como eu falei anteriormente. Estão ali há 10 anos. Por quê? Porque não se tem formação de liderança multiplicadora. Esse foi o primeiro exemplo, o primeiro conselho que Jetro deu a Moisés. Ensine outras pessoas sobre quem é Jesus. Eu vou ensinar como, meu irmão, se eu não consigo explicar o texto como você está explicando. Ensine com o que Jesus fez na sua vida. Jesus já operou na sua vida, meu irmão, sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes ou poucas vezes? Eu acho que se você for colocar num papel quantas vezes Jesus operou na sua vida, eu acho que um caderno de 20 matérias vai ser pouco. Eu tenho certeza disso. E quando você começar a escrever, vai vir riquezas de detalhes à sua memória, que naquele momento você não estava vislumbrando, e aí você vai continuar escrevendo. Ensine às outras pessoas esse Jesus que opera milagres na sua vida, e pratique tudo aquilo que você aprende com Ele. Viva tudo aquilo que você aprende com Ele. Seja exemplo em todo lugar onde você chegar. Quando você chegar, alguém vai olhar e vai dizer, rapaz, ele é uma serva de Deus. Aquele cara que está passando ali, ó, aquele jovem ali é um jovem abençoado. Aquele senhor ali, ó, toda vez que eu sento para conversar com ele, ele tem uma palavra de sabedoria para me dar. Ele tem uma palavra de conforto. Aquela senhora, quando eu chego ali, ela me conforta. Eu escutando a voz dela, eu sinto o meu coração ficar confortado. Mas por muitas vezes, quando nós passamos na rua, talvez o que se fala seja outra coisa. Precisamos ensinar e praticar. Dando continuidade,
O segundo conselho que Jetro ele passa para Moisés se encontra lá no versículo 21 e no versículo 22. Ele diz o seguinte: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os põe sobre eles por maiorais de 1.150, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Queridos, nesse momento aqui, nesses 2 versículos, Jetro, além de ele dizer ao seu genro o que é que ele deveria fazer, ele coloca 5 características. Ele coloca 5 posições que aqueles ao qual o Espírito Santo ia encaminhar para o processo de liderança, eles deveriam ter, ou pelo menos buscar a ter. A primeira coisa que ele fala são homens capazes. Na Bíblia de alguém aí tem alguma diferença? Todos têm homens capazes? Tem alguma versão diferente? Às vezes tem algumas versões mais atuais que trazem uns nomes meio que interessantes, né? Está todo mundo capaz? Sim ou não? Pronto, então vamos lá. Os homens capazes aqui, meu irmão, que Jetro ele estava dizendo para Moisés, não é aquela pessoa só que é capaz de executar algo, mas sim aquela pessoa que é chamada para aquilo. Quando Jetro chega para Moisés e diz assim: olha, chama homens capazes, ele está dizendo assim: chame pessoas que têm um chamado. E aí é uma redundância até, né? Mas eu vou dizer mais ou menos ao irmão como é. A irmã Elizabeth, ela tem um chamado para tocar. E aí eu vou chamar a Elizabeth para a liderança da igreja. E aí quando eu chamar ela, eu vou dizer: Elizabeth, eu tenho aqui uma vaga aqui na liderança da igreja para trabalhar no patrimônio. Tu vai ajudar os meninos a rebocar o templo, pintar, vai passar fio aí com Marcos e com Orandi e tal. Vai dar certo isso? Vai dar certo? Claro que não vai dar. Primeiro balde de massa que ela pegar, cai por cima da cabeça dela e pronto. Não. Quando ela for pegar o fio ali que Orandi puxar, ela leva um choque. Mesma coisa, eu pego uma pessoa como Paulo. Raquel está querendo jogar esse microfone em mim. Eu estou ligado nela. Deixa essa benção aí mesmo. Eu não vou tropeçar não. Quem tropeça pelos fios é um irmão que eu estou olhando para ele ali. Toda vez ele desliga a câmera, né, Tiago? É a mesma coisa de que o nosso irmão Paulo, eu vejo muito pessoal aí: Paulo, tu vai cantar hoje? Aí Paulo diz: oxe, eu não gosto de cantar não, pô. Não dá para mim não. E aí o povo fica insistindo, né, Paulo? Não é assim? Aí tu diz assim: recebe, papai. Fala, Paulo, fala. Recebe. Queridos, quando a palavra diz homens capazes, são aquelas pessoas que exercem aquele chamado. Alguém que você ora e o Espírito Santo mostra que determinada pessoa, ela consegue trabalhar bem no departamento infantil, que determinada pessoa ela consegue liderar bem uma equipe de música, que determinada pessoa ela consegue gerir bem as questões financeiras da igreja, que determinada pessoa ela consegue estar atenta
eventos que existem na igreja, as informações que se passam na igreja, e aí ela começa a trabalhar na equipe que vai fazer a mídia da igreja. Uma pessoa que adora cozinhar. Eu estou olhando ali a irmã Dolores. É que a irmã Dolores, bota ela onde? Na tesouraria. Opa aí. Ela vai cozinhar o dinheiro. Meus amados, é engraçado, mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós, quando estamos buscando alguém para exercer a formação de líderes, nós não colocamos em prática a oração, nós não colocamos em prática a evangelização discipuladora, e nós vamos apenas escolhendo. A gente olha assim, eita, fulano dá para aquilo, aí bota fulano. 2 meses depois, fulano entrega o cargo, deu errado. Isso acontece sim ou não? Demais, né? É um fato. Então, o primeiro conselho que Jetro diz a Moisés é: procurem homens capazes. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 diz o seguinte: Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. A pergunta que nós devemos nos fazer é: qual é o meu chamado? Porque cada um aqui tem um. Cada um aqui Deus chamou para uma obra. Eita, irmão, mas eu não consigo ir para o patrimônio, eu não consigo estar andando aí pelo meio da rua, senão eu posso tropeçar e cair, minha vista já não está mais do mesmo jeito. O que é que eu posso fazer? Entre no ministério de intercessão. Será que você consegue, de casa, separar 30, 40, 50, 1 hora para interceder pela sua igreja? Não é para interceder pela igreja: Senhor, abençoa a minha igreja, abençoa o pastor, os líderes, amém. Não, é apresentar a cada irmãozinho da igreja, é colocar um caderninho assim, ó, com o nome das pessoas, e com o olho aberto mesmo, porque senão você não vai conseguir ler, né? Você vai apresentando cada um, você vai apresentando cada dificuldade, você vai apresentando cada coisinha. Esse pode ser o seu chamado. Esse pode ser o seu chamado, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Você já parou quando a gente está lá no socorro da madrugada? Quem nos protege lá é as orações dos irmãos. A irmã Dolores ali que prepara o alimento, eu tenho certeza que ela está trabalhando e está orando. Em um caldinho e outro, ela diz: Jesus, tu sabe que eu queria estar lá com os irmãos, eu estou aqui trabalhando. É ou não é, irmã Dolores? Eu estou aqui trabalhando, mas vai na frente dos teus servos, vai guiando eles, que o teu Santo Espírito esteja livrando ele de qualquer mal. Qual o seu chamado? Aonde você pode exercer a liderança? Nós estávamos em um congresso da Igreja Multiplicadora, e um pastor da igreja de Camutanga, ele estava dizendo qual era o chamado de uma irmã que tinha lá, e como ela alcançou várias pessoas. Ele disse que o chamado da irmã era fazer bolo. Eu acho que Raquel estava nesse congresso, não sei se tinha mais alguém aqui, Orandi, não sei. E aí, como assim? Ele disse: era fácil. A irmã fazia um bolo, fazia uma garrafa de café e chamava 2, 3 vizinhos para ir para dentro da casa dela. Aí quando chegava lá, tinha outro irmão lá dentro, e eles começavam a conversar. E no meio dessas conversas, conversa vai, conversa vem, Jesus. Aí daqui a pouco eles vinham para cá, conversa vai, conversa vem, Jesus. E a irmã conseguiu entrar em mais de 20 casas. E na região que ela mora,
tem mais de 10 PGMs, pequenos grupos multiplicadores, através do bolo da irmã. Se for fazer bolo para mim, faça salgado. Por favor. Mas através de uma ação. Qual o seu chamado? Qual a sua capacidade? Deus está lhe chamando mais uma vez. Mais uma vez. Agradeça a Ele por isso. Dando continuidade, o segundo ponto, ele diz que os homens eles devem ser capazes e tementes a Deus. Meus amados, essa é uma característica que às vezes é esquecida por nós. Esquecida como? Está aqui a gente, aí chegou ali um jovem, e esse jovem chegou para mim, ou chegou para alguém do louvor, disse que toca, e aí a gente bota esse menino para tocar aqui, e esse menino toca de um jeito que até as telhas ficam trêmula. Menino, é muita unção, é muito poder, é isso, é aquilo, outro. Mas quando a gente vai ver a vida desse menino, às vezes é um filho que não obedece a pai e a mãe. Às vezes é uma pessoa envolvida com várias situações erradas, ilícitas. É alguém que aquilo que a gente falou anteriormente, ensinar e praticar, passa longe daquilo. Talvez é até uma pessoa que não faça nada disso, mas seja um, como é o nome daquilo? Popstar. Star, não é assim? Popstar. Como é o popstar? Toca e vai para casa. Tocou, casa. Pregou, casa. Orou aqui para o dízimo e para a oferta, casa. Eita, está escalado hoje para vir para a cantina não? Casa. Está escalado para o departamento infantil não? Casa. É aquele funcionário gospel. Meus amados, na escolha da liderança, nós precisamos ter a atenção que um jovem teve em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. O rei Saul, ele estava passando por uma dificuldade grande, que ele estava sendo atormentado por espíritos. O profeta Samuel tinha ungido o filho de Jessé. Como era o nome do filho de Jessé? Davi, muito bem. Davi. E o Espírito Santo que estava em Saul passou para Davi. E Saul começou a ficar atormentado. E aí teve alguém que disse lá: chama alguém aí para tocar para esse homem. Porque quando tocar para ele, ele vai pegar e vai se acalmar. Os espíritos vão sair dele. Aí é interessante que um jovem que estava lá servindo a Saul disse: eis que tenho visto há um filho de Jessé que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, e o Senhor é com ele. Meus amados, será que não tinha ninguém nesse reino que tocasse melhor do que Davi, não? Estamos aqui falando de um jovem de 15 anos, 16 anos. Será que não tinha um mestre da harpa ali naquela região que tocava melhor do que Davi? Claro que tinha. Claro que tinha. Tinha um camarada lá que tocava harpa com os pés de cabeça para baixo. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tinha um cara lá que tirava a onda. Ele jogava a harpa para o céu assim, dava uma cambalhota e pegava ela de novo e tocava. Mas ele não tinha uma coisa: Deus não era com ele. Quando nós estamos no processo de formação de liderança, Deus ele tem que estar conosco. A habilidade ela não pode estar acima do caráter.
A habilidade, ela não pode estar acima do compromisso com o reino. A habilidade, ela não pode estar acima da devoção e da comunhão com Cristo. Eu posso cantar de fazer chover, de todo mundo aqui chorar. Se a minha comunhão com Cristo não está, de fato, em verdade, o louvor não passa da minha cabeça. Eu posso ser o maior orador, aquela pessoa que quando fala, as outras ficam assim, meu Deus, como fala bem. Mas se eu não viver aquilo que eu prego, são palavras vazias. Se eu estou falando aqui para você, ler a Bíblia, e lá em casa, Caleb está assistindo aí, e ele pode dizer, eita papai, o senhor está mandando ler a Bíblia, mas o senhor não lê. Eu posso estar falando aqui, ore, aí o William está lá e diz, está vendo? Está mandando os outros orar, mas não ora. Meus amados, Deus está chamando homens e mulheres tementes a Deus, pessoas capazes. Terceiro ponto, onde o sogro de Jetro, ele fala, o sogro de Moisés, ele toca. Primeiro, eu tenho que ser uma pessoa capaz. Segundo, eu tenho que temer a Deus. Terceiro, eu tenho que ser homem, meu irmão. Eu tenho que ser homem de verdade. E quando ele está falando aqui, homem de verdade, ele faz menção, ou melhor, o apóstolo Paulo faz menção disso, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que diz que o homem governe bem o seu lar, seja marido de uma só mulher, ou seja, uma pessoa imitável. O ser homem de verdade é aquela pessoa que o fio do bigode, Neorandi fala às vezes comigo, o povo aqui que é mais experiente sabe disso, né? Chegava na venda para comprar, o cara diz, não, é fiado, é o fio do bigode aqui, vale. Eu fui comprar uma vez para o meu avô, fiado na barraca, e aí eu disse, cadê o dinheiro, pai? Cadê o dinheiro, vovô? Ele tirou um bigode assim, disse, toma aqui. Eu, menino, fui com o bigode até lá. Quando eu cheguei lá, o dono da barraca entendeu. Ele entendeu, ele pegou o bigode, o que ele fez com o bigode, ele jogou fora, eu tenho certeza disso, o pelozinho. E depois de muito tempo, que eu vim entender o que é que era. É aquela pessoa que é sim para sim e não para não. É aquela pessoa que quando bate um prego, ela entorta a ponta. Quando Jetro, ele diz a Moisés, você vai escolher pessoas capazes, pessoas tementes a Deus, e homens de verdade, mulheres de verdade, pessoas que se comprometem e cumprem, pessoas que estão ali a ferro e fogo. Essa é a formação de liderança. Ah, meu irmão, mas eu não consigo ser assim. Eu também não. Mas eu tento. Eu busco. O tchan do nosso camarada aqui chamado Davi, quando foi chamado homem segundo o coração de Deus, não era porque ele era 100%, não. Era porque mesmo em meio à porcentagem baixa dele, ele sabia o Deus que servia, e a todo momento ele estava o honrando. Quando ele errava, ele dizia, eu pequei, eu errei, me perdoe, eu quero fazer melhor, eu quero buscar mais. Não estou lendo o suficiente, mas eu quero ler. Não estou orando o suficiente, mas eu quero orar. Não estou praticando o suficiente, mas eu quero praticar. Não estou vivendo aquilo que era para eu viver, mas eu quero viver. Essa é a diferença. E nós precisamos de líderes que liderem pessoas nesse propósito. Porque senão o povo vai desfalecer.
O quinto ponto, onde Moisés escuta do seu sogro, é no versículo 22, quando ele diz assim: para que julguem este povo em todo, quem está acompanhando aí? Em todo tempo. Eita, não, peraí, não, está errado isso aí. Em todo tempo? Não, é só no dia do culto, rapaz. É para ser líderes só no dia do culto. Não, é para ser líder só na caminhada solidária. Não, é só no socorro da madrugada. É só aqui no Ir de Multiplicar. Não, meu irmão, é em todo o tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Muito bem, não é vão. Mas nós precisamos ser firmes e ser constantes. Firmes e constantes. Quando Deus nos chama para a liderança, é a liderança integral. Estava conversando com o Humberto lá na confraternização da igreja, e a gente estava falando sobre férias, não foi, Humberto? E a gente estava falando de férias eclesiásticas, e que existem algumas situações que estamos aqui pregando, vivendo, aconselhando, mas aí eu vou tirar férias, a primeira coisa que eu faço é o que, Humberto? Fala para o pessoal. Desligar o quê? Desligar o celular. Aí Humberto disse, e deixou de ser líder, foi? Durante esse mês todinho, deixou de ser líder. Não é líder mais não. Só em fevereiro. Aí quer dizer que se você, como eu falei anteriormente, não está aqui escalado para estar na sonoplastia, você não participa mais do culto. Você não vem aqui mais para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Não, eu estou de folga, pô. Agora eu vou para o shopping. Espera aí, trabalhei que só a cebola. Já faz 2 semanas. 2 semanas. Eu vou para a igreja direto. Oxe, espera aí, eu não posso ter uma folga, não é? Já imaginou se Deus tirasse folga de nós? Já imaginou? Já parou para pensar? Se o Espírito Santo disser assim: eu estou trabalhando demais contigo, boy, eu vou deixar tu um pouquinho aqui do lado, e aí daqui a pouco a gente conversa. Eita, agora pronto, eu preciso estar 24 horas dentro da igreja. Claro que não, meu irmão. Claro que não. O Espírito Santo está sendo bem claro para você. A conversa aí não é eu com você não, é Deus com você. Do mesmo jeito que teve comigo. Quantas vezes eu não estou em casa quinta-feira, 2h30, meu sono da tarde não dá de meio-dia não, dá de 2h30, porque 3h30 é hora de vir para cá, ele vai dar de meio-dia. E quando eu deito, aí eu, eita Jesus, tem que ir para a caminhada, ó. Aí eu olho para o celular, digo, eu vou ligar para Marco. A Marco toma conta lá, que eu não vou não. Aí depois eu olho assim, quantas maravilhas Deus opera na minha vida, quantas bênçãos Ele concede à minha família, quantas bênçãos Ele concede àqueles ao qual eu apresento em oração a Ele. Queridos, nós não viemos a ser líderes para ter algo de Deus. Nós somos líderes porque nós já temos o bem mais precioso que poderíamos ter, que é a nossa salvação. E em forma de gratidão, eu levo pessoas a seguir esse caminho. E, para finalizar, a última característica que ele fala no versículo 21, homens capazes, tementem a Deus, homens de verdade, aquelas pessoas no versículo 22, que devem exercer essa liderança em todo o tempo. E no finalzinho do versículo 21, ele diz que homens que aborreçam a avareza.
E aqui, isso é uma característica que deve ser entendida por cada um de nós, que já somos líderes e que vamos buscar a ser. O que é avareza? Avareza é uma característica de alguém que tem apego excessivo ao dinheiro, a riquezas. Mas só que, se eu deixar apenas assim, talvez isso não vá se enquadrar na minha questão. Mas vamos aplicar de outra forma? Vamos aplicar o apego excessivo ao status, o apego excessivo ao título, o apego excessivo a qualquer coisa que venha colocar o seu ego acima do nome de Deus. Deus chama você para ser líder. Deus quer usar o seu talento, não para lhe engrandecer, mas para que o nome dele seja glorificado. Que o meu nome diminua e que ele cresça. Essas são as características que cada um de nós devemos buscar ter. Sermos pessoas capazes, encarar o nosso chamado. Não fuja não. Estávamos falando no culto que ocorreu lá em Maranguape, com um jovem chamado Aloísio, e ele foi bem claro quando ele disse que eu estou aqui, pastor, porque eu estou fugindo de Deus. Quem estava lá ouviu isso. Ele disse, eu estou nessa situação porque eu tenho um chamado para o ministério, mas eu tenho fugido daquilo que Deus quer para mim. Deus me chamou para exercer papel de liderança, mas eu estou escapando pela tangente, eu estou me esquivando. Meus amados, é interessante que às vezes nós dizemos assim, mas deixa eu ficar bom, deixa eu consertar isso aqui na minha vida, deixa eu terminar aqui a faculdade, deixa eu terminar aqui o meu noivado e me casar, deixa eu terminar aqui esse cargo que eu estou e vou passar para um cargo maior, deixa eu fazer isso aqui, que aí eu vou estar pronto. Vai estar não, meu irmão. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter empecilhos, sempre. Nós olhamos os servos que Deus escolheu, cada um mais problemático do que o outro, cada um com mais dificuldade do que o outro, cada um com as suas paranoias. Um era o bambambam. E quando Jesus disse que ia ser morto, ele disse, ei, o senhor não vai não. Tinha dois que estavam perguntando, quando o senhor chegar lá no trono, eu posso sentar de um lado direito e o outro do lado esquerdo? Será que eram pessoas boas? Será que eram pessoas 100%? 100% só no céu, meu irmão. Eu tenho bronca até umas horas. Pensa num caba troncho, né, Geraldo? Mas eu busco cada dia mais ser melhor aos olhos de Deus. Eu busco cada dia mais exercer o ministério ao qual o Senhor Jesus Cristo Ele colocou na minha mão, que foi cuidar de vidas, foi estar próximo de pessoas, ser de fato aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E Deus chama você também para exercer esse ministério. Deus chama você a de fato levar aqueles que estão caminhando para as trevas e trazer para a luz. Queridos, nesse momento aí onde você está, diga assim ao Senhor, faça a sua oração. Diga assim, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe de todas as minhas dificuldades,
O Senhor sabe por tudo o que eu passo. O Senhor já falou comigo várias e várias vezes aquilo que me afasta de Ti, aquilo que me impede exercer a liderança que tanto o Senhor deseja. Eu te peço, Senhor, nessa noite, quebranta o meu coração, me transforma com a Tua palavra, e que esse desejo que está no meu coração, que eu ainda não estou conseguindo exercer, esse desejo de ganhar almas, esse desejo de liderar, esse desejo de levar o pecador ao arrependimento, ele encha no meu coração até transbordar.